Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui desse nosso queridíssimo canal Além dos Ecrãs aqui no YouTube. Hoje a gente vai falar sobre um conteúdo um pouco diferente do que a gente fala normalmente. A gente costuma falar sobre séries, sobre filmes, só que hoje o tema vai ser jogos, videogame. Hoje a gente vai separar esse vídeo em duas partes. Primeiro a gente vai falar um pouquinho sobre a The Game Awards, a TGA. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre Cyberpunk 2077, o último jogo que lançou aí, que tá dando o que falar, positivamente e negativamente também. Bom, e eu não tô sozinho aqui pra conversar com vocês sobre isso. O meu amigo querido Guilherme Amaral está comigo aqui. E aí, Gui, tudo bem? A animação tá lá em cima hoje pra falar de Cyberpunk? Oi, Léo. Oi pra você também. Eu tô tão empolgado de falar sobre esse jogo que eu nem consigo jogar. Haha, haha. E ó, vocês vão ter que acostumar comigo aqui segurando essa câmera meio que daily vlog, porque meu tripé também quebrou. Então eu tô aqui nas piores das piores condições, tá? Mas seguindo, a gente faz o vídeo aqui porque eu quero falar sobre isso, a gente tem que falar sobre isso, a gente tem que falar sobre o elefante branco em cima da mesa. Mas vamos começar falando de uma coisa mais legalzinha, mais animada, né? TGA. Mas antes, o Lucas Marques, Daniel Moro, puxa a vinheta. Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu e o Léo Vassoler estamos aqui para falar de The Game Awards e Cyberpunk 2077. Esse vai ser nosso assunto principal. Então vamos passar rapidinho pelo TGA, só para você saber o que é e quem foi premiado, porque eu acho legal. E quero que você conheça. Então não esquece desde já de deixar seu like, de se inscrever. Ó a câmera dele vlog, como que ela vai. Não deixe de ativar o sininho e tá rolando ainda. Você tem até amanhã. Hoje é quinta-feira. Você tem até sexta-feira para votar no melhor dos melhores filmes, séries, várias categorias, são 19 categorias. E você sabe o que eu tô falando. ADE Awards, Cyberpunk tá lá pra você votar. Então não deixa de votar, vai lá. Mas me explica aí, Léo, o que é o TGA? Bom, a TGA é uma premiação que reconhece os melhores jogos do ano e também reconhece alguns grandes feitos que a indústria fez nesse ano. Além da premiação, também acontecem alguns anúncios de jogos que estão por vir ou que vão começar a ser desenvolvidos pela indústria. E ó, pra mim não era dúvida que The Last of Us Parte 2 iria levar a maioria das estatuetas. Ele foi o grande vencedor, condecorado como jogo do ano, mas também levou outros 6 prêmios. Melhor atuação para Laura Bailey, que fez a Abby. Melhor direção, melhor narrativa, melhor design de som. Ai, conquiste! Melhor jogo de ação e aventura, que normalmente quem ganha esse leva o jogo do ano e não foi diferente dessa vez. E o prêmio por acessibilidade. Muita gente aí, muitos gamers ficaram coçando a orelha, coçando o cotovelo, sei lá a expressão certa. Esse jogo tem uma narrativa ruim, as personagens é muito mimimizenta, tudo mimimi, força do mimimi. Isso não deixou o jogo de ser premiado como o melhor jogo do ano e tem que ser mesmo. Se você tem a possibilidade de jogar no seu PlayStation 4, aproveita. E como menção honrosa aqui, eu quero falar de uma das melhores coisas que aconteceu nesse TGA, que foi a apresentação do meu queridinho Keanu Reeves, né? Ele foi apresentar um dos indicados. Keanu, você podia apresentar o ADE Awards também, hein? Hashtag Keanu for ADE Awards. E se você não tá ligado no Marcus Reeves, famoso um tapa na gostosa. Yes, baby. Thank you. O Keanu ficou sabendo do cara e mandou um thank you no meio da apresentação que não dá. Foi breathtaking. E agora vamos falar de Cyberpunk. Para você que está dentro de uma caverna ou embaixo de uma pedra durante todo esse tempo, eu vou explicar um pouquinho sobre o que se trata Cyberpunk 2077. Night City é uma mega cidade americana localizada no estado livre da Califórnia do Norte, controlada por corporações. Legislações locais e nacionais não têm efeito na região. Existe um conflito interno constante entre gangues e outras entidades que procuram dominar a cidade. Night City depende da robótica para todos os aspectos diários, como coleta de resíduos, manutenção e transportes públicos. Bom, basicamente Cyberpunk 2077 é uma obra cyberpunk, já diz o próprio nome, que é um gênero criado lá atrás em livros como Neuromancer, Droids Sonham com Ovelhas? Falam com ovelhas? Alguma coisa assim. O Gui sabe, e ele vai por aqui, ó. É esse o nome. Eu não vou pesquisar, mano. Preguiça. Bom, e agora vamos falar sobre o jogo em si. O jogo ele é jogado em primeira pessoa, então você não vê o seu personagem. O começo do jogo você customiza o seu personagem, né? Você cria ele do zero, basicamente, inteiro mesmo, assim, da cabeça aos pés, literalmente. Você não tem como escolher o nome do seu personagem. O protagonista do jogo chama V.
Aliás, esse não é o nome dele, mas ele é conhecido como V. E logo que você começa o jogo, ou melhor, antes de você começar o jogo, você tem a opção de escolher 3 caminhos diferentes para começar a sua história. Você pode ser nômade, marginal ou corporativo. Bom, os nômades, eles não começam dentro de Night City, eles começam afastados, meio que são os caipiras do jogo. Os marginais, eles já começam dentro de Night City, eles são os caras das ruas, eles andam pelas ruas, eles são da quebrada, eles são os caras da quebrada, é o bambambam. Como eu falei na sinopse do jogo, os corporativos mandam na cidade e se você quiser começar como um corpo, você pode, você tem essa opção. O jogo ele é composto com bastante diálogo e são esses diálogos que vão determinar que caminho você vai levar a história. Lembra que a gente falou que ele é baseado num RPG de mesa? O RPG de mesa tem muito disso, de você escolher para onde você quer levar a sua história. E nesse jogo não é diferente, às vezes você está conversando com algum personagem do jogo e você pode responder com 2 ou 3 respostas diferentes. E às vezes 2 dessas podem te levar para caminhos distintos. Às vezes nem mesmo caminhos distintos, mas pode criar um caráter diferente para o seu personagem, para o seu V. O que é muito legal, porque você jogando como marginal, por exemplo, e um amigo seu jogando como marginal podem ter experiências diferentes de jogo de acordo com as escolhas tomadas durante a história. Igual eu falei agora que o personagem ele pode mudar o caráter, o espírito dele de acordo com as respostas dadas para os personagens, ele pode ter melhorias de acordo com as coisas que eles vão fazendo durante o jogo, durante a história. Cada coisa do seu personagem tem pontos, então o combate corpo a corpo, manuseio de armas, a moral dele, inteligência, tecnologia, tudo isso pode ser aprimorado de acordo com o tanto de pontos que você tem e com o que você quiser melhorar. Mas agora vamos falar de polêmica. Mamilo! Se você é gamer ou tá ligado aí no mundo dos jogos, você já sabe o que aconteceu com o lançamento de Cyberpunk. Mas se você não sabe, e a gente aqui tenta ser um canal super didático e dar todas as informações, como futuros jornalistas que queremos ser, Cyberpunk veio todo bugado. Um bug, os bugs, é um nome que a gente dá quando os códigos do jogo não estão muito certos e acontecem coisas que não eram para ser esperadas acontecerem no jogo. Como por exemplo, personagens aparecendo em alguns lugares, ficando presos em outros lugares, coisas desaparecendo, língua trocada, tudo de errado. Quando dá uma coisa errada é um bug. E Cyberpunk 2077 veio recheado. E bom, se você já está saturado de ouvir sobre isso, que tal ouvir então um pouco da experiência de um cara que está jogando no PlayStation 4? Que diferente desses outros youtubers grandes aí, não tem a oportunidade de ter aí um Play 5 ou um computador que dê condições pra jogar, nem as condições mínimas meu computador não dá, então eu joguei no meu Play 4, o que já é um absurdo de bom, né, eu ter um Play 4 pra jogar, mas nesse caso não valeu a pena não. Pra começarmos a falar dessa polêmica, você tem que entender que Cyberpunk 2077 foi anunciado em 2013, já faz tempo, né, e ele é um jogo da produtora CD Projekt Red, que na época estava muito famosa por um dos melhores jogos que eu já joguei, e aí eu não tenho dúvidas para falar isso, que é The Witcher 3 Wild Hunt, a Caçada Selvagem. O joguinho bom, e eles produziram muito bem e atendiam os fãs muito bem, fizeram cartas de agradecimento, lançaram DLCs gratuitas, que é um conteúdo extra pro jogo de forma gratuita. Os cara era bom. E eles conquistaram o amor e o carinho de muita gente, mas decepcionou feio. E por quê? Só porque o jogo veio errado? Só porque o jogo veio com alguns bugs? Então, a data prevista para o jogo ser lançado era 16 de abril, se eu não me engano. Eu mesmo me corrijo aqui se eu tiver errado. E aí o jogo foi adiado. E tudo bem, porque é melhor um jogo ser adiado e sair correto, sair tudo bem, do que ele sair tudo errado, correto? Certo. Mas aí estava surgindo uma pressão em cima do jogo. Algumas pessoas estavam até ameaçando de morte as pessoas da empresa, né? Os desenvolvedores, os funcionários, para lançarem o jogo logo. Coisa saudável. E nisso a gente já entra num tópico chamado cultura do hype. Não existe coisa pior no mundo do que o hype. 94,37% das vezes dá errado. Os gamers são um dos grupos mais difíceis de se agradar. Sempre vai ter uma coisinha ou outra ali, e se não tiver, eles vão caçar para achar uma coisinha que incomode, que fale, não, mas devia ter isso, devia ter aquilo, devia ser assim, devia ser assado. Então tudo tem que ser do jeitinho que eles querem. E quando você vê um jogo como Cyberpunk 2077,
que criou-se um hype absurdo, que tinha uma promessa absurda de ser um jogo absurdo, com possibilidades absurdas, parecendo um GTA, que é um dos jogos preferidos principalmente dessa comunidade tóxica aí, eles adoram GTA. Então parecia ser um GTA do futuro, e quando essas expectativas não batem, aí o bicho pega. Então se você fica demorando demais para lançar o jogo, eles vão ficar dando pressão. Eu quero esse jogo, a empresa é a melhor empresa que tem, falaram que ia ser nessa data, eu quero esse jogo. Aí ele foi adiado. Aí chegou no tal época, ele foi adiado de novo. E eu acho que ele foi adiado ainda de novo, ou seja, ele já estava sendo bastante adiado. E eu já estava aqui conversando com as minhas penas e falando, eu tenho quase certeza que esse jogo vai vir estragado, vai vir bugado. Porque esses tempos que vão levando no final é para você aperfeiçoar o jogo, é para você deixar os códigos belezinha, sem bugar. E eles foram adiando, e tinha notícia de que estava acontecendo um negócio que eu esqueci o nome, mas é uma prática muito triste, muito feia no meio do trabalho, que é você forçar seus empregados a trabalharem mais para entregar aquele produto sem remunerar eles da forma certa. Tá certo que a CD Projekt, ela não fez isso. Ela fez eles trabalharem mais e trabalharem bastante nesses últimos dias, mas ela pelo menos pagou e parte das vendas ia aí para eles. Tinha coisas assim, acordos assim, mas ainda é uma prática feia e não é uma prática certa. Se isso está acontecendo é porque eles estão tendo que correr, estão tendo que rushar, então as coisas não tem como. Dá certo fazer isso? Eu te pergunto, dá certo? Pois é. E aí aconteceram mais algumas coisas que foram de um mau caratismo. Começavam a sair gameplays do jogo nos consoles da nova geração, nos PCs, mas nada dos consoles da velha geração. Não sei se eu falei aqui, eu acho que eu acabei me esquecendo, mas esse jogo foi prometido para sair tanto para PlayStation 4, Xbox One, quanto para os videogames da nova geração, PlayStation 5, Xbox Series e computador. Mas nada de gameplay nos consoles antigos, nada. E foi. Aí liberaram a chave de acesso, né? Deram o jogo para YouTubers, para esse povo aí, jornalistas que jogam o jogo antes, para ir contando pro pessoal como é que é o jogo, né? Isso é uma prática comum no meio dos jogos. Só que disponibilizaram, deram para essas pessoas só versões de computador. Não deram nem versão de console atual, deram só versão de computador. E eu tava com um pezinho atrás. E aí dei uma pesquisada, vi alguns vídeos e um pessoal tava falando, olha, tá rodando liso o jogo nos videogames antigos. E eu confiei. Deveria ter pesquisado mais, deveria ter esperado mais, mas confiei e comprei o jogo. E me arrependi. Um tapa na gostosa? Yes, baby. Thank you. Já começando a dar uma resenha, o jogo é bom, ele parece ser bom pelo menos, mas no PlayStation 4, Léo, você vai me falar melhor como é a sua experiência no computador, mas no PlayStation 4 eu não consigo sentir prazer em jogar. O jogo ele roda em frames tão baixos, né, que é o FPS, que eu já expliquei em outros vídeos, mas tento explicar aqui de novo, é o fator de proteção solar, né, o quanto aquele jogo te protege do sol, sacanagem. São os frames por segundo, né, o quão rápido você consegue ver os movimentos do jogo, basicamente. E ele roda em FPS tão baixos no PlayStation 4, na maioria das vezes, que o jogo parece que o tempo todo tá travando e que vai travar de vez. Então, às vezes, eu não consigo jogar, fazendo o máximo, eu não consigo sair correndo porque eu tenho medo do jogo travar e parar, porque ele já crashou, que é quando o jogo desliga do nada, fecha sozinho, deixando sem salvar nada, você tem que voltar na última vez que você salvou. Então o jogo já fechou, crashou diversas vezes comigo. 2 vezes em 2 horas, assim, comigo jogando. E aí isso me tira a motivação. Isso fora as diversas outras coisas. É um jogo muito bonito. É um ambiente muito bem construído. Tudo é muito bonito. É uma cidade legal de você olhar pra cima e ver que os prédios são muito altos. É uma coisa linda de se ver de verdade. Mas no PlayStation 4 é feio, mais feio que dói. Às vezes parece que os gráficos são de Play 3 e muitas vezes parece que são de Play 2. Às vezes não renderizam as feições das personagens. Alguns NPCs, que são personagens que você não controla, andando pela rua não renderizam. Eu já bati com o meu carro e espatifei numa parede porque estava parecendo que era uma rua.
que você seguia era a rua, mas na verdade depois demorou um tempo para renderizar e aí renderizou e era uma parede, um portão. E eu não tinha como saber. E olha, bug é uma coisa até normal, principalmente em jogo grande de RPG, assim, de mundo aberto. Mas começa a incomodar quando isso te limita dentro do jogo, quando isso não te deixa avançar direito dentro do jogo. E eu dou mais exemplos. Esse jogo ele é muito baseado na conversa, nas respostas que você dá para as coisas que as pessoas falam. Só que muitas vezes não me aparecem as opções de escolha, de fala. E eu fico só olhando para a cara da pessoa sem poder fazer nada. Não me aparece o que falar, então eu tô perdendo ali progresso da história. E os personagens aparecem e ficam parados me olhando sem falar nada, demoram um tempão pra falar. Pra eu atender uma ligação, abrir uma mensagem que eles mandaram durante o jogo trava e espera um tempão. Tem muitos erros. Eu posso ficar aqui o dia inteiro falando, não, o sol tá até baixando. Eu fiquei falando o dia inteiro de a CD Projekt Red já pediu desculpas, já disse que você deve fazer reembolso se é possível e já deu datas para patches de atualização que vão vir, vai ter mais uma atualização em janeiro e mais uma atualização em fevereiro para tentar corrigir esses erros e deixar o jogo jogável, mas vai deixar o jogo jogável a custo dele ficar com 200 GB no meu videogame. Agora ele já está com aproximadamente 120 GB. Então, ó, já fica a dica aqui. Se você tem um PlayStation 4 e um Xbox One, não compra agora. E aí, se você tem computador ou um PlayStation 5 ou Xbox Series, escuta mais a review do Léo, então, que é quem está jogando por um computador, que na teoria seria a melhor versão do jogo. Mas tem muita coisa legal do jogo. Escuta o Léo. Tem o Johnny Silverhand, que é o John Wick, um tapa na gostosa. Tem muita coisa boa no jogo. Eu só não vou saber dizer direito. Léo, por favor. A maioria das pessoas que jogaram em PC tiveram uma experiência ok com o jogo, né, legal. Mas eu mesmo tive alguns bugs. A própria dublagem do jogo não veio no meu jogo, eu não entendi o porquê. Coisa que estava acontecendo no Xbox One. Eu só recebi a interface em português e a legenda em português. Mas a dublagem, ela não veio no meu jogo. Bom, vale dizer que nem eu, nem o Gui, a gente zerou a história do jogo ainda. A gente não zerou a campanha desse jogo. Porque a gente também não tem tempo, a gente tem um monte de coisa pra fazer. Tô gravando esse jogo no momento que eu podia estar zerando. E não tô, porque a gente gosta de fazer conteúdo. Eu tô suando, vou ter que aumentar o ventilador. Aguenta aí. Mano, vou desabafar, porque o meu ventilador, ele é muito mal feito nessa casa. Porque ele é mais pra lá do meu quarto. O meu computador fica aqui. E eu fico nesse canto pra gravar. E ali é minha cama. Então onde eu mais passo tempo no meu quarto, não ventila direito. Que é no computador e na cama. Ali eu só troco de roupa, que é o meu armário. E aí eu passo calor. E aí aqui cortina fechada, tudo fechado, porque senão bate luz horrível, vento, passarinho, criança chorando no condomínio. Desabafos da vida. Bom, como eu vinha dizendo, a gente não zerou ainda essa história, mas pelo menos da minha parte, o que eu joguei até agora eu achei bem interessante. Tem algumas partes que são um pouco confusas do jogo, por tratar dessa questão cyberpunk, ser muito cibernético, literalmente, tem muita tecnologia envolvida, você tem que mexer com um monte de coisa, e aí às vezes acaba sendo muita informação e você fica meio confuso, realmente você fica meio confuso. Eu fiquei muito confuso. Eu, por exemplo, tinha um dia que eu tava bem livre durante a noite, assim, no dia seguinte eu não ia ter que fazer nada, e eu simplesmente teve uma hora que eu fiquei com sono e eu não conseguia mais jogar, porque você tem que prestar atenção nas coisas desse jogo, senão você acaba perdendo as coisas da história, e aí acaba ficando muito confuso e aquilo vai virando uma bola de neve. Realmente é punk, cyberpunk. Oxi, você viu? Puxei o ar aqui, engatei. Mas tirando tudo isso que eu falei, eu acho que ele não tem nada de inovador no jogo, igual estavam vindo falar que ia ser um jogo que ia revolucionar a indústria dos games, ia mudar tudo. Eu não concordo, eu acho que ele é um jogo bem simples. Não simples na questão de desenvolvimento, de gráficos, até porque meu PC quase explode quando eu jogo ele, mas ele não tem nada de inovador. Ele é um jogo de mundo aberto, com diálogo de respostas que vão mudar a trajetória da história, mas tudo isso a gente já sabe. Os gráficos do jogo não tenho o que falar, pelo menos da minha parte, desculpa Gui, foi mal, meu carro não voava, meus NPCs não atravessavam paredes. Os meus gráficos eles eram bem bacanas, e meu PC nem é tão bom assim para videogame, ele não tem uma placa de vídeo extremamente boa, e obviamente eu não joguei com tudo no Ultra, eu jogava ali na média, um pouquinho mais alto,
e era tudo bacana, eu achei bem bonito. A ambientação do jogo é show de bola, bem bacana. Bom, mas então é isso, eu queria saber se você jogou Cyberpunk, gostou do jogo, se você também teve aqueles probleminhas do jogo que bastante gente tá tendo. Comenta aqui embaixo qual que foi o problema que você teve. Ah, e uma pergunta muito importante, você jogou de Nômade Marginal ou Corp? Eu quero saber aí, me conta nos comentários. E vamos continuar esse diálogo aqui, se o jogo vale a pena, se o jogo não vale a pena, se ele é revolucionário. Comenta aqui sua opinião que a gente vai continuar batendo esse papo, beleza? Bom, igual o Gui pediu lá no começo do vídeo, eu queria muito que se você não fosse inscrito nesse canal, se inscreve aí, é de graça, não custa nada pra você. É só você ter uma conta no Gmail que você já consegue se inscrever aqui no nosso canal e ajuda a gente bastante a crescer e criar mais conteúdos mais legais pra vocês. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, não esquece disso, de dar esse feedback pra gente. E se você não gostou também, deixa o feedback negativo, dá um dislike e comenta o porquê que você não gostou e o que a gente precisa melhorar. Então é isso, aquele abraço, aquele beijo. Domingo tem ADE Awards, não perde que vai ser badalado, vai ser o trem bom. Vai ser bom, não perde, não perde.